Não é tempo de você parar de sonhar acordado e ir trabalhar? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 4 de novembro. Quando chegou o momento de nossa família se mudar para Moscou para iniciar nossa próxima igreja, minha mulher e eu sabíamos que Deus queria que entregássemos os cuidados de nossa grande igreja em Riga, na Letônia, ao nosso pastor associado. Após servir como um filho no Evangelho durante muitos anos, ele estava o mais bem treinado e preparado possível para assumir a posição de pastor sênior daquela igreja. Meu associado estava muito empolgado. Assim como tínhamos a certeza de que ele era o homem a liderar a igreja, ele estava convencido de ter sido escolhido por Deus. Aquele era o dia com o qual ele havia sonhado durante tanto tempo. Após servir durante tantos anos como meu associado, ele finalmente assumiria a posição de pastor sênior e lideraria aquela grande igreja. A visão de Deus estava explodindo em seu coração enquanto ele sonhava com o que seria realizado nos anos seguintes. Assim, com grande respeito, meu associado e sua esposa se ajoelharam no palco do grande auditório, diante da congregação de Riga. Então, Denise e eu impusemos nossas mãos sobre ele e o empossamos como pastor líder daquela congregação. Depois de entregar a igreja aos seus cuidados, minha família e eu voltamos nossa atenção à nova obra que Deus havia nos chamado a estabelecer em Moscou. Após o primeiro ano liderando aquela igreja sozinho, meu ex-colega me disse: Rick, eu não fazia ideia de quanta responsabilidade é depositada sobre o pastor sênior de uma igreja. Eu pensava saber de tudo, mas agora vejo que não havia compreendido muitas coisas. Foi somente após vocês sair e todo o peso da igreja tornar-se minha responsabilidade que realmente comecei a perceber as enormes responsabilidades de um pastor sênior. Escutei com grande interesse enquanto ele continuava a me dizer suas opiniões acerca de liderar uma grande igreja. Então ele me disse: Sabe, por fim eu me dei conta de que essa era minha responsabilidade e que eu não poderia depender de outras pessoas para liderar essa igreja. Como pastor, cabe a mim orientar e verificar se as coisas estão sendo feitas corretamente. Liderar uma igreja é uma enorme responsabilidade, muito maior do que eu jamais percebi. Aquela conversa me fez pensar em que Timóteo passou após se tornar o pastor da igreja de Éfeso, a maior igreja do mundo naquela época. Imagine quão sobrecarregado Timóteo deve ter se sentido ao liderar a maior e mais famosa igreja do mundo. Sim, ele havia servido ao lado de Paulo durante muitos anos e estava o mais preparado possível para uma tarefa como aquela. No entanto, agora Paulo havia ido embora e todos os olhos estavam fixos em Timóteo. As exigências impostas ao pastor de uma grande igreja são imensas. Seu cuidado pela igreja é ininterrupto. 24 horas por dia ele precisa estar disponível para os membros da congregação. Líderes precisam ser treinados, rebeldes precisam ser corrigidos e recursos são necessários para financiar a igreja à medida que ela cresce. E além das responsabilidades da igreja, o pastor frequentemente é também marido e pai. Ele tem uma grande família da igreja para supervisionar e administrar, e também sua própria família, pela qual Deus irá responsabilizá-lo. Timóteo estava apenas começando a trabalhar como pastor sênior quando Paulo lhe escreveu a carta que se tornou o livro 1 Timóteo. Na época, as responsabilidades de Timóteo estavam aumentando diariamente. Sua grande igreja estava se tornando ainda maior. Ele estava constantemente treinando novos líderes e substituindo antigos líderes rebeldes que consideravam Timóteo demasiadamente jovem para ser pastor de uma igreja tão importante. E em meio a isso tudo, Timóteo estava aprendendo a lidar com o fato de ser o líder cristão de maior visibilidade em uma grande cidade metropolitana.
Foi em meio a esses acontecimentos que Paulo lhe escreveu e disse: Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. A Bíblia não nos diz exatamente o que eram as fábulas de velhas caducas. Entretanto, parece que Timóteo pode ter ficado tão exausto que estava começando a sonhar acordado com encontrar uma maneira mais fácil e livre de problemas de cumprir sua tarefa, como todos nós somos tentados a fazer de tempos em tempos. Perguntei a mim mesmo: Timóteo foi tentado a sonhar acordado que a vida no ministério iria se tornar mais simples? Ele estava esperando que as coisas acabassem se tornando muito menos agitadas, difíceis e complicadas? Se Timóteo estivesse pensando em algo assim, suas reflexões recairiam definitivamente na categoria de fábula. Quando Deus confia em você o suficiente para lhe dar cada vez mais responsabilidade, isso sempre exige mais de você, não menos. Muitos anos atrás, desisti da ideia de pensar que a vida acabaria se tornando menos difícil. Ministério é trabalho e nenhum de nós deve jamais se esquecer desse fato. Se você for poderosamente ungido por Deus, é simplesmente um fato que sua agenda ficará mais cheia de compromissos, as exigências sobre você aumentarão e seus desafios se tornarão maiores. Entretanto, se você permitir que Deus desenvolva o seu caráter ao longo do caminho, descobrirá que é capaz de administrar com sucesso qualquer coisa que Ele coloque em suas mãos. Paulo ordenou a Timóteo que parasse de fantasiar sobre as coisas se tornarem mais fáceis, dizendo ao jovem: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. A palavra rejeita nos revela quão fortes eram os sentimentos de Paulo em relação ao pensamento de Timóteo. Provém da palavra grega paraiteomai e significa rejeitar, recusar, repelir, declinar, desprezar ou afastar-se decididamente de algo. Indica a atitude de uma pessoa tão enojada com algo que resolveu que não terá nada a ver com aquilo. Seus sentimentos quanto àquele assunto são tão fortes que ela rejeita rispidamente o que lhe está sendo oferecido e declina vigorosamente qualquer forma de participação naquilo. O que quer que fossem as fábulas profanas e de velhas caducas, Paulo as considerava extremamente prejudiciais, tanto que ordenou estritamente a Timóteo que rejeitasse aquelas noções. Para entender melhor o que as fábulas profanas e de velhas caducas poderiam ter sido, vejamos o que as palavras velhas caducas e fábulas significam no grego original. A palavra grega traduzida como velhas caducas é grauodes, que provém da palavra graus, que significa mulher velha. Entretanto, quando a palavra graus se torna grauodes, indica qualquer coisa relacionada a mulheres idosas. A palavra fábulas é a palavra mutus, que normalmente descreve histórias fictícias e é de onde provém os termos mitos e mitologia. A palavra mutus descreve lendas, folclore ou contos de fadas, o tipo de histórias que uma idosa contaria para entreter seus netos. Um estudioso do grego usado no Novo Testamento especula que, em outras palavras, Paulo estava dizendo: Timóteo, é tempo de você parar de fantasiar que vai escapar do trabalho árduo e encontrar um jeito mais fácil de fazer o que Deus o chamou a fazer. Ora, esse tipo de pensamento irrealista é coisa de contos de fada. Você está pensando como uma velha que conta histórias de fadas a crianças. Em vez disso, Paulo desafia Timóteo a ajustar seu pensamento e a adotar uma abordagem diferente aos desafios que enfrenta. Em vez de orar para que os desafios desapareçam, Timóteo deve acolher esses desafios e usar esse tempo para se desenvolver. Essa é a mensagem de Paulo ao dizer a Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. Conforme observado anteriormente, ver 3 de novembro, a palavra exercita-te provém do grego gumnazo, que descreve o extenuante exercício físico necessário para produzir os melhores atletas.
Quando você está física ou mentalmente exausto, sua mente pode ser tentada a sonhar acordada ou devagar. É surpreendente como a mente tenta fugir da realidade. No entanto, em vez de se deixar levar por uma nuvem de fantasia que não o ajuda a cumprir a atribuição que Deus lhe deu, peça ao Espírito Santo para auxiliá-lo a ver as coisas realisticamente. Essa é a única maneira de você dedicar todo o seu coração e a sua alma a completar a sua tarefa exatamente como Jesus quer que seja feito. Você pode fazer grandes coisas pelo reino de Deus, mas isso exigirá concentração e compromisso. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, ajuda-me a permanecer atento àquilo que tu me chamaste a fazer e a acolher tudo que acompanha o teu chamado à minha vida. Perdoa-me pelas vezes em que tentei encontrar um atalho para evitar responsabilidade. Quero dedicar todo o meu coração à carreira que tu colocaste diante de mim, cumprir a minha tarefa designada com fervor, paixão e o mesmo elevado nível de excelência. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você tem tentado fugir mentalmente das responsabilidades de sua vida? Você tem vivido em uma fantasia de que as coisas mudarão sem esforço algum? O que você precisa fazer para transformar concretamente os desafios que está enfrentando em sua vida? Que medidas você pode começar a tomar hoje, agora mesmo, para começar a mudar as coisas para melhor? Você já considerou pedir a um amigo íntimo para ajudá-lo a se concentrar no que você precisa fazer para que as coisas se movam na direção certa em sua vida? Quem é o amigo em que você poderia confiar para incentivá-lo a tomar as medidas certas para a mudança necessária? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.